Para quem não me conhece, eu sou a Renata Guiar, terapeuta holística, criadora de energias curadoras. E todas as sextas-feiras eu faço uma live com um convidado diferente e trago um tema aqui para conversar. Ah, ela disse, ó, vocês dois. E eu trago um tema aqui para conversar com todos vocês. E hoje nós estamos aqui com Eliseu Rodrigues, porque o seu outro sobrenome não tem jeito, tá, Eliseu? Eu não consigo. Normal, tudo bem. E gratidão por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo aqui no Energias Curadoras. O Eliseu é um amigo muito querido que eu fiz recentemente. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, a Fabi, a Cíntia, devido ao curso de YouTube que nós estamos fazendo. E eu convidei ele para vir aqui hoje conversar, porque às vezes a gente fala sobre cultura e as pessoas pensam que se trata só de, sei lá, visitar um museu, de saber filmes, enfim. E o Eliseu, ele vem com uma linguagem totalmente diferente, contar pra gente o que é a cultura. Então, seja muito bem-vindo, Eliseu. E gratidão a todos vocês que já estão aqui com a gente também acompanhando a live. Obrigado, Renata. Você sabe o quanto que, nesse pouco tempo que a gente se conversa e convive, que você foi importante, né? Talvez, se não fosse você me chamar de volta para uma razão, eu nem tinha feito vídeo, eu não estaria aqui, tivesse feito um outro caminho. Então, eu tenho muito que agradecer a você. Gratidão pela oportunidade. É sempre assim, né? É um pelo outro sempre, né? É isso aí, ninguém pode soltar a mão de ninguém, né, nessa nossa época de agora. A gente precisa se unir com mais oportunidades e com mais tudo, né? Mas é isso aí. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta, conta um pouquinho pra gente sobre você, e aí eu vou começar algumas perguntinhas aqui que eu trouxe para você. Ah, beleza. Falar da gente mesmo é meio complicado, né? Mas, assim, eu sou o Eliseu, tenho 45 anos, e minha barba branca remete a isso, aos meus 45 anos, mas eu sou uma pessoa que é muito curiosa, né? Eu sempre gostei de cultura e arte, e teve um determinado momento, tem pouco tempo até, eu decidi sair da cadeira do cinema para ver como se faziam os filmes, como se faziam as produções. Isso foi me apaixonando cada vez mais. Eu cheguei aqui por causa dessa curiosidade e fazendo amigos, né? Mas aí é uma história só, e a gente vai estar conversando durante a entrevista. Então tá, né? Então vamos começar com a pergunta que não quer calar. O que é cultura, Eliseu? Conta pra gente. Cara, a cultura é engraçado que quando a gente fala sobre isso, a gente diminui muito, né, o significado, né? A gente pensa que cultura é ir no cinema, como você falou, ir no teatro, ir em museu, só que cultura é muito mais do que isso, né? Cultura, num termo bem genérico, assim, porque eu não gosto de complicar muito, eu gosto de falar as coisas como o povo fala. Cultura é tudo que nos faz ser sociais. Então, tudo que a gente cresce na vida faz a gente ter cultura. Seja cozinhar, seja ver filme, seja falar de religião. A cultura é tudo que nos faz serem seres sociais. Eu sei que é meio complicado falar isso, mas assim, tudo que nos faz diferente dos animais é cultura. Tem lá um filósofo, um estudioso da cultura, que fala que a gente, quando cresce, a gente é um quadro branco. E o que faz esse quadro branco ser preenchido é a cultura de forma geral. Seja um ensinamento de pai para filho, de vó para avó, seja com um amigo na escola, seja com o rapaz no bar, seja com esposo e esposa. Cada relação que a gente tem na vida, a gente vai fazendo cultura
e vai preenchendo esse quadro branco na vida da gente. Então, assim, só de pensar nisso, você já sai daquela coisa de cultura, ser só visitar museu. Se eu estou falando que cultura é cozinhar, você não precisa ir para o museu para cozinhar. Você está na sua própria casa, escutando a sua avó falar que ela cozinhava no fogão a lenha e está fazendo cultura. Entendeu? Então, assim, o termo cultura é muito amplo. A cultura que nos diferencia dos animais. Tem um exemplo bem bacana. Se a gente pega um cachorro, qualquer cachorro, pensa num cachorro de rua, filhotinho, recém-nascido, e você tira ele de perto de qualquer outro cachorro, você tranca ele dentro de casa, ele só vai ter contato com você, com humanos. Ele nunca vai deixar de ser um cachorro. Ele vai aprender a latir, ele vai aprender a se comportar sempre como um cachorro. Se você, da mesma forma, pegar um recém-nascido e tirar ele da humanidade, tirar ele do convívio social e cultural, ele nunca vai aprender a ser um ser humano. Porque o que faz ele ser um ser humano, uma pessoa inteligente, um ser social, é a cultura onde ele vai ser inserido, a família onde ele vai ser inserido, a religião que ele vai aprender, as relações humanas que ele vai aprender durante todos os anos da vida dele. Então, um cachorro sempre vai ser um cachorro. Um ser humano sem cultura, ele é um outro ser que não ser um ser humano, porque ele não vai aprender nem a falar, ele não vai entender qual o significado dele na vida. Então, aí a cultura é tão importante para a vida da gente. Eu sei que é uma próxima pergunta, mas eu já estou me antecipando um pouco, porque sem a cultura, a gente vira nada. Nem ser humano a gente pode ser chamado. Porque a cultura é que nos engrandece, que nos deixa grandes, que nos deixa inteligentes. Então, a cultura, a gente não pode ser tratada de uma forma alheia e sem o mínimo de critério. Você pode não entender o que estão falando, você pode não entender o conceito geral de cultura. O que você não pode nunca desprezar é que a cultura te faz um ser humano, te faz uma pessoa melhor. Eu sei que a gente tem que ter um espaço maior para conversar, mas assim, é só uma pontinha do iceberg aí que a gente pode estar falando. Então, porque eu já ia te perguntar agora, qual a importância da cultura para o ser humano? Então, já pegando um gancho no que você já começou a falar, o porquê que você acha dessa importância, já que a gente está falando da cultura numa outra linguagem, né? Seguindo o raciocínio, Renata, aí sim eu vou entrar nas artes, né? Pintar quadros, visitar museus, etc. Eu vou fazer uma analogia para não ficar tão diferente, porque assim, quando você vê um quadro, as pessoas podem olhar para o quadro e não entender o porquê que aquilo é arte ou que aquilo é arte. Fica um vácuo, ela pode não entender. Então, se eu falar arte, eu vou estar meio que complicando a cabeça das pessoas. Pensando nisso, eu pensei assim, eu vou falar de cozinha. Porque cozinha também é cultura, que também é passada de antepassados. Você aprendeu uma receita com a sua avó e, de repente, hoje você pode fazer para o seu filho. Nesse meio tempo, você pode ou tirar ingredientes, ou colocar ingredientes, que aquele prato vai ficar tão bom quanto. Porque é mais fácil você entender que, de repente, tem um alimento que é meio azedo, mas que você pegar um alimento que é mais doce e juntar os dois, vai sair um terceiro sabor dali e que vai ser agradável para a sua família. Então, quando a gente fala de arte, a gente sempre fala de que existe uma plataforma, um senso comum do que é arte, mas que ela pode, como a cozinha, ir juntando elementos de outras culturas, de outros lugares, e que a gente vai melhorando isso, sabe?
vai construindo outros sabores, né? Voltando para a cozinha, para que aquilo que era senso comum comece a ter outros ares. Todo mundo sabe que a comida da avó, apesar do valor sentimental, ela é de graça. Mas hoje a gente tem restaurantes que cobram fortunas por quase o mesmo prato. Mas só porque eles fazem de maneira rebuscada e diferente, agrega valor para eles. E tem gente que paga. Eu prefiro a comida da avó. Eu Né? prefiro a comida da avó. Mas tem gente que prefere ir no restaurante e pagar uma fortuna só porque o ingrediente veio da China, ou veio da Índia, ou veio de um outro lugar que a gente nem imagina, que agregou um saborzinho meio agridoce e que transformou o prato um pouquinho diferente. Então, assim, se a cultura faz a gente viver em sociedade e traz tudo esse conjunto de normas e leis e política, etc., para a gente conseguir viver junto em sociedade, quando a gente fala de arte, trazendo essa parte individual do que você aprendeu para transformar alguma coisa, a cultura faz você um bicho social. E a arte transforma você em um bicho individual dentro desse contexto. Porque a sua visão do que você viveu, do que você construiu, do que você aprendeu durante toda a sua vida, vai trazer uma forma diferente de visão dessa cultura. E isso transforma você individual. Tá difícil, Certo. não? Maria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a cultura na pandemia para responder a sua pergunta, tá bom? Isso E mesmo. a Vai Cris ser bacana falar colocou, sobre isso. a Cris colocou aqui, a cultura transforma a vida das pessoas e dá ressignificado para a vida delas. É verdade. Pegando um gancho nisso, o que eu ia perguntar para você é, a cultura ela tem relação com as nossas raízes? Você já começou a Total, falar sobre total, isso? total, né? A gente imagina que a gente está no Brasil, né? A nossa raiz é uma raiz indígena. Então, tudo que é referente a nós foi construído em cima disso. Então, os índios tinham uma cultura que foi passada para os portugueses foram transformando isso até chegar no que a gente é hoje. Um Brasil plural, totalmente cheio de culturas diferentes e que forma nós. Né? Então, assim, a cultura, ela finca a raiz naquilo que, na diversidade populacional que a gente tem. Então, por isso que o Brasil não é uma coisa de fácil entendimento. Porque a gente é tão plural que a gente não consegue entender de verdade a nossa raiz plena. Né? Então, assim, a raiz é importante, é bacana, e a gente precisa entender que a nossa base, a nossa raiz é construída disso tudo, né? Legal. E quando foi que você percebeu essa sua paixão pela cultura? Cara, foi... Eu sempre fui meio diferente. Eu tenho bronquite, minha bronquite é bem pesada, então eu não podia brincar na rua. Eu ia brincar na rua, corria 10 minutos, já estava correndo. Daí, ao invés de ir para a rua, eu comecei a mergulhar assim, nesses filmes e canais que tinham outras coisas para ver. Só que daí, como eu era uma pessoa que eu estudava um pouquinho mais, eu achava que tinha sempre um outro significado naquilo que eu via, eu comecei a perceber justamente isso. Que os filmes que eu assistia, eles estavam mostrando de uma forma diferente a cultura atual. O atual daquela época, na verdade. Né? E aí eu fui começando a ver filmes, eu achando assim, mas esse filme de terror aqui não é só terror. Ele está falando de uma coisa diferente. Essa coisa diferente era o medo
que naquela época se tinha de uma certa doença, que era o AIDS, e que falava de promiscuidade, que falava de moralidade, mas imbuído, embutido naquele filme de terror que dava susto. Então, assim, eu comecei a perceber que os filmes não eram só entretenimento. Eles estavam dando pinceladas do que era a vida naquele momento, dos medos, da realidade e do que fazia, naquele momento, uma sociedade com medo de uma doença. Como é hoje até. Se naquela época a gente tinha AIDS, hoje a gente tem o Covid. Uhum. Né? Então, assim, minha paixão foi quando eu comecei a perceber isso. De que, olha, tem um contexto por detrás. Não é uma coisa tão boba como as pessoas acham. Ah, vou lá só no cinema comer pipoca e vou sair para comer lanche. Não, a experiência do cinema, ela sempre tem algo atrás, ela sempre tem um contexto que você precisa entender para ficar muito melhor aquela obra. Foi isso que aconteceu comigo. Desde criança eu comecei a ficar doido com relação a essas coisas. E também tem uma coisa que eu acho que é até anterior, que eu gostava sempre de história em quadrinho. Ah, já ia perguntar disso. A história em quadrinho de super-herói, essas coisas. Daí eu via que atrás daqueles colantes amarelos e coloridos e superpoderes maravilhosos, as histórias retratavam coisas da atualidade. Eu lembro que eu comecei a ler história em quadrinhos na minha época chamava X-Men, hoje é X-Men, do pesado. E esse grupo desses super-heróis maravilhosos, cheios de poderes, eles lutavam contra a segregação racial. Não de brancos e negros, mas eles tinham poderes e os outros não tinham, e por isso eles eram discriminados. Então, esse contexto que você precisa entender quando você começa a ler história em quadrinhos, fica amarelado, eu tenho poder tal, poder tal. Não, mas espera aí, o que eles estão lutando? Eles estão lutando contra preconceito. E existe preconceito no meu mundo, de verdade. Então isso começou a me prender muito. Daí eu estava na escola, oitava série, uma série, sei lá, e eu tinha aula de artes. Daí um professor meio rabugento lá começou a falar mó mal de história em quadrinhos, citou Turma da Mônica, falou que era uma coisa rasa, totalmente... E eu estava com aquela cabeça pirando, né, tudo. E eu cheguei ao professor, não, você está falando errado. Porque dentro do quadrinho tem tanto contexto, ele mostra tantas outras coisas que você está perdendo. Eu pensei que eu não ia falar nome difícil aqui. Eu estava lendo, na época, uma edição, e ele falava de um escritor inglês, Edgar Allan Poe, que, assim, no meu mundo, eu nem sabia o que era. E lá no rodapé, assim, ele citava que quase a página fazia citação ao livro. Então, assim, como uma história em quadrinho, que tinha superpoderes e roupas coloridas, estava falando de uma obra séria de um autor inglês que eu nem conhecia. E foi isso que eu falei para o professor. E ele tomou um susto, porque ele nem imaginava que eu ia falar isso para ele. E aí começou uma coisa assim na minha vida que eu nunca mais larguei, que é gostar de arte e cultura. Então, histórias em quadrinhos para você é cultura. Você conseguiu provar isso para ele. Muita cultura. É aquilo, você pode, acho que arte é uma coisa que é bem individual. Você sente ou não sente, você gosta ou não gosta. O que você precisa saber é respeitar. Quando você gosta, você precisa saber entender o que é aquilo. E é o que eu fazia com a história em quadrinho. Porque me entretinha, porque eu era criança, quase semi-adolescente, e gostava daqueles poderes. Então eu lia uma vez para matar o gosto infantil e lia duas para entender o contexto da história.
para saber o que aquele autor estadunidense e de qualquer outro lugar estava querendo mostrar com aquela história, o porquê daquilo tudo. Então, nesse conceito, a história em quadrinho é cultura e muito. E hoje em dia, a gente pensa que a Turma da Mônica, a Turma da Mônica está ficando muito mais sério. Eles cresceram, porque eles também estão trazendo outros conceitos de juventude, de amadurecimento, e que aí entra de novo. A Turma da Mônica não é infantil, porque ela também traz para a criança e para o adolescente certos conceitos que vai fazer ela melhorar como pessoa. Empatia, respeito, e por aí vai. Então, cultura é muita coisa, e história em quadrinho também está nessa. A Dan comentou aqui, sempre li histórias em quadrinhos e passei isso para os meus filhos. Ah, parabéns, cara, parabéns. Eu acho que é um jeito fácil de se ligar com as crianças, porque é fantasia pura, aqueles poderes, ou então aquelas histórias bacanas, bem docinhas, né, vamos dizer assim, mas que você vai aprendendo falar com a criança sobre algumas coisas bem importantes. Fora que aproxima você com a família, você com seus filhos. Né? Acho que não tem coisa melhor nisso. Sim, e também a melhora do vocabulário, de Sim. histórias e tudo mais, né? A história em quadrinho, eu acho que ela surge muito para popularizar a leitura. Porque como você tem figuras e a leitura incluída, se torna mais fácil você adquirir esse hábito. Então, de repente, você pega, como eu disse, você pega uma história em quadrinho que faz referência a um livro. E na minha experiência foi o Edgar Allan Poe, me fez pensar em ler Edgar Allan Poe. Eu fui ler O Corvo, do Edgar Allan Poe, que era justamente o livro que eles estavam referenciando na história. Então, por uma história em quadrinho fantasiosa e cheia de figuras para facilitar, para não ficar tão grosso o volume, para não ficar uma coisa tão... então muita letra para ver, até fazendo referência aí a um tal presidente da República que não gosta de ler porque não tem figura. A gente migra, né, das coisas. A gente migra de uma coisa que é fácil para, de repente, quando se envolve num livro que vai engrandecer cada vez mais o ser humano, né? A gente. Sim, deixa eu ler só 2 comentários aqui. A Cris disse que aprendeu a ler com as histórias em quadrinhos. A Daniela disse, concordo, a leitura é uma forma de leitura, é uma forma de leitura maravilhosa, amo leitura. E a Luciana, é importantíssimo para as crianças, é uma forma sumiu aqui para mim. É uma forma lúdica, verdade. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu vou até perguntar para o pessoal que está aqui assistindo, para que comente aqui também para a gente. E você, Eliseu, dicas, se você tem alguma dica de filme, de livros que você acha interessante falar para nós. E quem está nos assistindo aqui também, coloca nos comentários, para os outros aí, para a gente anotar essas dicas agora nessa pandemia, para a gente depois já entrar também na pergunta que a Maria fez, né, sobre a pandemia, porque você respondendo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a produtora que você faz parte. Então, o pessoal pode ir colocando aqui e você também passar indicações para a gente. Então, daí seguindo nessa linha de que eu achava que não era puro entretenimento as coisas, e não era só para você ir lá e comer pipoca e sair feliz, eu comecei a prestar atenção em filmes mais sérios, mais densos, né, na verdade. Daí eu me apaixonei muito por Nosferatu, que é uma cópia do Conde Drácula, daquela história, né? Mas é bacana pra caramba. E eu fui nessa linha para a escola, bem pequeno, e teve uma sessão de cinema. Sessão de cinema
década de 80, era uma TV de 20 polegadas com a fita, né? E o filme era Christiane F. Né? Já ouvi falar. E aquele filme... Oi? Nunca ouviu Já falar? ouvi falar. Não, já ouvi Ah, tá. já falar. E assim, enquanto tava uma balbúrdia danada na classe, todo mundo gritando, porque quando apaga a luz, grita, e quando acende, Sim. grita, e qualquer coisa... Eu fiquei prestando muita atenção naquele filme. E era um filme escuro, alemão, e que fala sobre droga. E aquilo foi assim, foi cada vez mais colocando esse tijolinho de falar, caramba, eles estão falando sobre realidade, sobre uma coisa que é tão pesada. Não é para entretenimento, para você sair feliz, é para você fazer uma reflexão. Daí eu tenho até hoje esse filme na minha coleção. Eu acho que é importante esse filme para quem tem adolescente, quem tem pré-adolescente, para mostrar que a vida pode ser destruída por causa de não diálogo, sabe? A família, por piores problemas que tem, ela precisa sempre conversar. Se ela não conversa, ela abre para quem conversar na rua. Quem na rua pode não ajudar, pode não levar para um caminho tão bacana como a gente pode resolver em casa. Então, o Christiane F., para quem tem filho, eu acho que está num momento ali de rebeldia e etc. É bom os pais sentarem e vamos assistir um filme que vai ser importante para nós, para a nossa relação de confiança entre pais e filhos. Daí eu vou Ó, pegar tem um outro filme um adolescentes pouco mais... aqui. Tem Oi? adolescentes aqui na nossa live. Vou citar Legal. pelo menos três adolescentes que estão aqui. Ana Júlia, Ana Flávia, Ana Paula e Júlia. Olha, tem quatro aqui. Então as mamães já anotem aí para elas lerem esse livro. E tem o filme também, né? Isso. Para quem não Tá. gosta de repente ler o livro, tem um filme. Eu acho que no YouTube deve ter, mas não deve ser tão difícil de encontrar para comprar ou para ver na internet. É importante Vou ver. providenciar, vou assistir junto. Eu já falo que é um filme pesado, é um filme antigo, então é um pouquinho mais lento. Ele é muito escuro, mas ele é muito escuro para justamente falar sobre essa dificuldade que a família está, a dificuldade dessa menina que está se descobrindo e ela está totalmente perdida. Então tem um porquê desse filme ser escuro e é maravilhoso. Agora eu vou A falar de um filme atriz. mais tranquilo. Deixa eu só ler Porque aqui, tem uma Eliseu. pergunta aí? Não, eu só vou ler um Pode ver. comentário da Cris, porque senão depois vai passar e eu não consigo. Recomendo que leiam o livro Laços de Família, de Clarice Lispector. É um livro maravilhoso e mostra a visão da autora perante a época que vivia. Então fica aí a dica da Cris. Legal, Deixa eu ver legal, se tem algum bacana. outro aqui. Produtor Embrião falou do... Cadê? Depois passa aqui, eu não consigo, peraí. Filme A Onda, a Solange e eu... não entendi isso. Uma jeito vem senhora? Não entendi. A Luciana colocou... olha aí os jovenzinhos, adoro. E aí tem um outro aqui, cadê? Que foi a Maria. Dica de filme. A Lista de Schindler. Schindler é assim que fala? Acho que é, né? Esse eu nunca li, não. Quer dizer, nunca assisti. Ela disse que é um filme. Pode falar, Eliseu. Acho que ninguém Então, daí eu colocou mais vou nada. dar uma amenizada, eu vou dar uma amenizada na conversa e vou indicar para vocês o Alto da Compadecida. Ah, Tipo assim, daí assim, a gente falou de raiz, né? Aí mostra muito esse jeito do brasileiro, esse jeitinho, né? Esse malandro que é o brasileiro. É um retrato muito divertido do brasileiro, de dar golpe, de querer ser mais inteligente que os outros, mas que no fundo é só para conseguir vencer as adversidades da vida que a vida impõe, principalmente para o brasileiro mais humilde, mais pobre.
que se não for fazendo pequenos traquejos e mentiras, ele não consegue viver direito. E a Auto da Compadecida é Sim. justamente isso. O poder que é a igreja, tem o lado do poder que são os cangaceiros, e no meio tem a população que está se virando o máximo que ela pode para conseguir viver meio. Né? João Grilo e Chicó são uma delícia de ver. E esse É filme, mesmo. Deus, Matheus Massegari, é assim, do meu coração. Meu coração eu tenho em casa e vira e mexe eu coloco para assistir 3 cenas, ficar feliz e conseguir passar o resto do dia rindo, porque eu lembro das palhaçadas, dos golpes, de como que a gente se identifica com isso, né? Tipo, por É, mais que a gente muito, né? consiga, a gente fique, não, que a gente é tudo sério, etc. A gente sabe que a gente tem esse lado ruim, vamos supor assim, de dar uns golpezinhos, dar uma enganada no pessoal, para conseguir, conseguir mais um mês de aluguel, conseguir passar um pano no chefe, ele não vai me chamar por hora extra, e qualquer coisa parecida. Eu acho que Auto Parecida é um retrato muito bacana do que a gente é, e é maravilhoso ver. E agora, Tem um. voltando para um assunto um pouco mais sério, eu acho, Espera só um pouquinho, a gente Eliseu, vem. só para eu falar. Deixa eu só falar Tem mais umas duas dicas aí? aqui. Tem. A Daniela colocou, ela recomenda um muito fofo, que é Meu Pé de Laranja Lima. E só corrigindo a dica Tá? da Solange, chama-se Uma Jovem Senhora. Deixa eu ver, acho que. Pronto, já não tem mais nenhum outro. Não vou te interromper. Você vai falar sobre a pandemia? Tá. Deixa eu ver. Não, mas é legal interromper, cara, porque as pessoas. Eu gosto que as pessoas falem, que perguntem e que se estão entendendo a conversa. Eu acho bacana isso. Nós temos, deixa eu ver, 20 minutos. Aí você vai falar agora sobre a pandemia e depois, em seguida, eu quero conversar um pouquinho com É você só sobre a dar mais uma produtora. dica de filme, da gente entra na pandemia e na produtora Tá, também. para você poder falar sobre a produtora aqui. Aproveitar que as meninas estão aqui também e aí elas podem comentar aqui também nos... A Luciana falou e a comunicação é muito enriquecedora, porque mostra uma variação linguística. Perfeito. Então, vou fazer assim, eu vou dar mais uma dica, daí a gente entra nos outros assuntos, tá? Ok, vamos lá. A gente está vivendo um momento meio complicado, né? De polarização, de brigas e etc. E a gente tem que sempre entender o porquê das coisas. A gente precisa voltar na cultura e ver a história que nos revela. E a gente não pode voltar a fazer o que a gente fez antigamente. Fala a gente como humanidade. E eu vou indicar O Grande Ditador, do Chaplin. Eu adoro esse filme, porque fala de um período muito duro da história, mas que a gente precisa entender o porquê aconteceu e precisa entender para nunca mais que aconteça de novo. E o Chaplin, ele lida com esse problema, com esse dilema que houve na humanidade de uma forma muito doce, muito mais lúdica e que a gente fica maravilhado. Ele propõe uma coisa de que a empatia vai, sim, ser necessária para mudar, que o soldado não precisa ser uma máquina para a sociedade, e que ele é um ser humano. O discurso final do filme é maravilhoso. Eu acho que, se você nunca viu, Não, amanhã vai lá ver, digita no YouTube o último discurso do filme O Ditador, Grande Ditador. Daí você vai entender o que eu estou falando. tá. Entendeu? O porquê desse filme ser maravilhoso, de retratar uma coisa tão ruim que aconteceu, com tanta esperança e dignidade e empatia. Eu acho que O Grande Ditador do Chaplin, para quem gosta de cultura, aí tem
ímpar. Você não, precisa, não pode deixar de ter, não pode deixar de ver pelo menos uma vez na vida. É enriquecedor. Perfeito. Vamos lá, Renata, Amanhã agora eu vou vamos seguir. assistir, amanhã eu vou assistir e aí eu vou te contar depois, então. Então vamos lá. Ah, o pessoal aí que não viu, por favor, veja. Tem um pessoal aqui já falando que é perfeito, ó, a Dan falou, o Eduardo bateu palmas, a Maria, a Daniela. E aí aqui, eu não sei se é a Cíntia que está falando pela produtora, que tem uma entrevista que você fez no canal, que nós vamos conversar agora sobre isso, que tem diversos filmes do Charles, né? Então, Sim, o sim, sim. Eliseu, ele participa de uma produtora, né? E ele vai contar agora, tem um canal, deixa eu ler aqui para não falar errado o nome do canal. É o canal Luz, Câmera e o Gordo. Então, eu quero que você conta pra gente como e quando surgiu a ideia desse canal e falar um pouco da produtora pra gente. Tá, tá. Então a gente, quando eu comecei lá atrás, né, a querer saber como se fazia, eu fui começar a fazer vários cursos, cursos livres, oficinas de cinema. Daí eu fui fazer o curso com o Tico Barreto, sobre YouTube. E nem imaginava que eu ia começar a fazer vídeo, porque para mim eu só estava pensando em produzir. Então eu precisava entender como produzir, aprender sobre. Só que lá no finalzinho a gente foi colocado para fazer um vídeo. Hum. Aí eu pensei em fazer esse vídeo com uma entrevista. Mas não uma entrevista como eu via nos outros, sabe? Uma entrevista menos complicada, vamos dizer assim. Porque eu sempre acho que as pessoas esquecem que a população não vai entender certas coisas. Então a gente não pode complicar muito. Se a gente simplificar, a gente vai estar falando de arte do mesmo jeito. A gente vai estar falando sobre o que a gente gosta do mesmo jeito, mas a gente vai estar conseguindo alcançar, de repente, a avó, que não, se eu falasse com um pouco mais de rebusquez, ela não vai entender. Sim. Então eu fiz um projeto pensando nisso. Daí, de novo, eu vou agradecer a Renata, que eu estava meio cabisbaixo, meio triste, e ela me deu um puxão de orelha e me voltou à realidade, porque eu queria desistir, não queria mais fazer mais nada, e ela me puxou de volta. E eu mostrei o projeto para ela falou assim, não, vamos, a gente vai arranjar alguém para você entrevistar, vamos fazer, vamos acontecer. E a entrevista começou a acontecer. Daí, naquelas aulas, nos cursos e oficinas, eu conheci a Fabi, conheci a Cíntia Murata, eu conheci o Ederson Tetsu Murata, e a gente sempre teve uma sintonia bem agradável, nossa, uma amizade muito legal. E numa conversa, a gente falou assim, cara, por que a gente não produz juntos? Por que a gente não pega o que a gente pensa para passar para os outros? E nisso surgiu a produtora Embrião. Então, do coração bom da Renata e dessa junção desses amigos, se traz essa proposta de começar a fazer entrevistas, e não só entrevistas como pequenos filmes, menos curtas metragens, para justamente falar sobre o que a gente pensa da sociedade, sobre cultura. A nossa visão do que é viver em sociedade e o porquê que a gente vive tão amargurado, vamos pensar assim. Então foi por esse motivo que vocês escolheram o tema cultura. Sim, sim, Para poder expor essa forma uma de coisa que a pensar. gente precisava falar, né? Como eu disse no começo, cultura é muito amplo. Então, costumes, o que a gente vive,
Então a gente precisava falar sobre isso, era muito importante. Então a gente juntou a vontade de falar com o audiovisual, né, que é uma vertente da arte aí que mistura música, vídeo, imagem, né, para contar histórias do que a gente está vivendo. E é diferente o que a gente vive na periferia, o que a gente vive em Hollywood. Então a gente tem essa necessidade, como produtor de conteúdo, de contar a nossa própria história. Não ver a história que Hollywood empurra para a gente. Porque a história que Hollywood empurra é deles, é uma história que é deles. Apesar de ter o conteúdo embaixo, tudo, a gente sabe que é uma coisa meio sem sentido, porque a gente não vive muito aquilo. A gente não é um estudante secundarista no high school norte-americano. A gente nem tem isso. Então a gente precisa contar as nossas histórias. Porque a gente precisa encontrar a senhora na esquina, o nosso estudante secundarista, o rapaz que curte funk na periferia dos Pimentas, e por isso que a gente foi juntando tanta força para contar as nossas próprias histórias. Né? Eu acho que é imprescindível isso. Quando você mexe com arte, a gente é indivíduo. O nosso indivíduo é incluído nesse contexto. O porquê que a gente não pode contar histórias nesse contexto? Sim. E é aí que a gente monta um embrião e numa conversa dessas reuniões que a gente teve, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falei que a gente estava nesse projeto embrionário, né, de criar alguma coisa, e aí saiu, a Cíntia pegou isso no ar e transformou isso no nosso nome. Por isso que é E embrião. é muito fofo. O logo é muito fofo. A gente está crescendo, a gente está formando esse ser, a gente está dando forma, a gente vai fazer isso crescer. Ele é pequenininho, mas ele vai germinar e vai ficar muito grande. Pelo menos Isso é a muito nossa lindo. expectativa. É muito lindo ver isso e parabéns, eu estou acompanhando de pertinho essa evolução de vocês e é fantástico. A Dan colocou aqui: precisamos resgatar o gosto pela cultura e ensinar para os nossos jovens o quanto é importante saber sobre a cultura, saber o que é a cultura. A Aline colocou aqui, deixa eu ver. Ai, saiu. O mundo. O que eu fiz aqui? O mundo está do jeito que está. Gente, acho que não estou conseguindo. Está do jeito que está devido à falta de cultura. A cultura educa, ensina, nos faz olhar para o próximo com compaixão, empatia. A cultura nos ensina a ter respeito. E aí a Cíntia falou que vocês está nascendo ideias. E aí ela fez uma pergunta aqui, mas eu já vou perguntar. Deixa eu ver o tempo que a gente tem. Fluiu tanto, olha, a gente tem 10 minutos. Vamos dar uma corridinha aqui. O que eu queria te perguntar, antes de responder essa pergunta da Cíntia, que é para você entrar, para fazer a relação da cultura com a quarentena, eu queria que você falasse o que mais te inspira quando você vai fazer as perguntas para os entrevistados lá no canal. E aí depois você entrar no tema da relação da cultura com a pandemia. Renata, é meio complicado até responder isso, vamos dizer. Porque as pessoas que eu já entrevistei, elas me fazem melhorar muito, crescer muito, porque cada experiência que elas respondem me engrandecem de qualquer forma. Então, assim, quando eu fiz as perguntas para a Dani e para o esposo dela, eram perguntas que eu queria perguntar para a pessoa comum, pessoas que só gostam de assistir um filme ou que fossem interessantes. Sim. Quando eu fui fazer a entrevista com
o Kiyoshi, com o Edson Kiyoshi, que ele falou no nosso canal sobre o Chaplin, além da admiração que eu tenho com ele, que ele foi um dos mestres que me deu aula, falou sobre história de cinema e etc., o tema era muito apaixonante para mim, que é o Chaplin. Então, assim, simplificando muito, eu acho que quando eu faço as perguntas para as pessoas, eu tento extrair delas o que eu sei que vai me engrandecer. Então, assim, eu pergunto o que é cultura para entender e completar o que eu acho que é cultura. Quando eu afirmo que a gente perdeu um pouco da empatia e Chaplin era importante nos dias de hoje em ter um outro Chaplin para o Kiyoshi, é porque eu realmente estou sentindo falta de empatia. Eu não queria ver só empatia num filme de 1920. Eu queria ver empatia no filme atual, nas pessoas com quem eu convivo. Então, assim, essa forma simples de querer me construir como um homem melhor é o que eu penso quando eu pergunto para as pessoas. Legal. E como que foi para vocês, né, gravarem durante a quarentena e fazer tudo à distância, né? Porque não pôde ter esse contato, não teve como gravar em outros lugares, vocês tiveram que adaptar. Como que foi isso para vocês? Então, daí assim, eu vou para trás, depois eu volto para a pergunta. Quando a pandemia começou, eu comecei a ver um monte de coisa assim. Mas não tem cultura, cultura acabou e não sei o quê. E foi justamente a cultura que deixou essa quarentena, que ainda não acabou, que a doença não foi embora ainda, mais saudável. Porque a gente começou a ver filme, série, e para se distrair. Então, as pessoas falam que não existe cultura, e que a cultura hoje em dia é ruim, etc. Mas foi a cultura, foi a arte que deixou a vida da gente mais tranquila, um pouco mais aceitável. Então, assim, as pessoas picham, de repente, a cultura de hoje como uma cultura fraca, sem mérito, e etc. Mas hoje a gente percebe, ou pelo menos a gente tenta mostrar para as pessoas que essa cultura ainda é válida. Ela não é fraca, ela não é pobre. Ela só está em transição daquilo do que foi antigamente para o que é hoje. Porque eu acho que eu não consegui falar sobre isso. A cultura ela é mutável. Porque a cultura que a sua avó antigamente viveu não é a cultura que a gente vive hoje. Não. A gente pode ter uma nostalgia do que achar que a avó contou era maravilhoso. Mas a gente não pode negar que é mutável e que mudou. Mudou nos costumes, mudou nas maneiras de viver, no amor, mudou em tudo. Então, assim, a gente pode estar diante de um quadro e não entender que aquele quadro é ou não cultura. Mas a gente não pode deixar de entender que um quadro do Michelangelo lá atrás e um quadro hoje de qualquer pessoa que estiver na rua passando, ele traz elementos da vida do que é hoje, não do que o cara viveu no século passado. Então a gente precisa entender que a gente precisa aprender com isso. Se a gente fica preso lá atrás, a gente fica ultrapassado. Sim. E quando a gente fica ultrapassado, é como uma laranja, a gente apodrece, a gente fica amargo. Porque a gente começa a achar que só o que tinha antigamente que era perfeito. E não, hoje em dia é só diferente, continua sendo perfeito, a vida é perfeita. Só é diferente. A gente ama diferente, a gente conversa de maneira diferente, a gente vive de maneira diferente. E se a gente não engrandecer,
a gente não vai conseguir ser pessoas melhores a cada dia. E a gente nunca vai entender se o quadro é bom ou ruim. A gente só vai sentir. Quem vai dar um certo conceito para aquele quadro é quem estiver lá na frente. Porque a gente precisa de distanciamento histórico para entender uma época. A gente hoje entende século passado, porque a gente teve um distanciamento histórico gigante para estudar tudo o que aconteceu. Tem uma brincadeira na internet que fala assim, cara, vai ser difícil para os historiadores explicar o que está acontecendo no Brasil no futuro. Cara, não vai ser, porque eles têm justamente esse distanciamento histórico para sentar e estudar, coisa que a gente não tem, porque a gente está acontecendo hoje, a gente está vivendo, e a gente não vai ter essa clareza. Só próxima geração, 2 gerações para frente, que vão entender que ponto, o porquê que a gente viveu o que a gente viveu hoje. E vai trazer um conceito novo, uma sociedade nova, uma cultura nova. Aí vamos falar lá do... Olha, deixa eu ver aqui, a gente tem 2 minutinhos. E aí a Maria falou uma coisa certa aqui. Foi pouco, precisamos de outra live, então nós vamos marcar uma outra live para continuar essa conversa, porque não tem jeito, com 1 hora o Instagram vai derrubar a gente. Então eu só vou dar um recadinho, eu vou ler os comentários das meninas aqui, e aí eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final. Elas falaram aqui que a cultura facilitou essa quarentena, está fazendo com que a gente leve com uma certa leveza. E a Dani colocou aqui, ouvir músicas, tocar, ler, assistir, existem muitas formas, e a Dan falou que a cultura evoluiu. Aí a Aline falou, exatamente, Dani, até mesmo cozinhar, como ele citou no início, a cultura vem de geração em geração. E, a Fabi, e dar valor na cultura brasileira, muitos só dão valor na cultura americana, verdade. Tudo é lá fora, né? Então, assim, eu vou dar um recadinho, aí você pega a palavra final até terminar. Semana que vem estão todos convidados para a live. A live vai ser comigo, pela primeira vez, eu que vou fazer a live. E eu vou falar sobre o poder da palavra, então estão todos convidados. Eu quero agradecer a todos que participaram da live de hoje. Gratidão imensa. A gente teve uma audiência ótima, você bateu o recorde aqui, Eliseu. E agradecer você por ter aceito. Você é uma pessoa extremamente inteligente. É muito gostoso conversar com você. Você trouxe assim, muita contribuição. Essa live ela vai ficar salva. Então, assim, pessoal, compartilha com todo mundo, marca os amigos, familiares, porque é esse tipo de informação que a gente tem que espalhar, né? Afinal de contas, tem 28 segundos. Eu vou parar de falar, Eliseu, dá a sua última mensagem. E aí a gente vai marcar de novo. Obrigado, povo. Obrigado a todo mundo que participou. Renata, vamos fazer uma segunda live, tá bom? Combinadíssimo, combinadíssimo. E aí a gente pode trazer culturas de alguns lugares, sei lá. 9 segundos, todo seu, vai. Beijo, pessoal.